No Cifras e Safras de hoje, vamos falar sobre as mudanças climáticas que o mundo vem enfrentando. Os desastres naturais e o impacto na agricultura. Vulcões, terremotos, tsunamis, tornados. O planeta reage às últimas décadas de destruição da natureza. Vamos saber em detalhes o que ocorre com a Terra e se há possibilidade de evitarmos mais desastres. O meteorologista Carlos Magno vai nos explicar as causas de tanta destruição e o que está ao nosso alcance para reverter essa situação. E o que o produtor rural pode fazer para diminuir as perdas na lavoura ou com a criação? Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e começa agora o Cifras e Safras. O programa de hoje começa com uma grata surpresa. Luciane Miranda, diretamente de Chicago, vai falar conosco via internet. E com isso, Luciane, vamos começar aqui a nossa conversa para introduzir o nosso programa para os telespectadores desde Chicago com você. Professor Celso, hoje o tema são as mudanças climáticas e o que isso afeta a vida das pessoas e também a agricultura. Um tema muito importante. A gente vai contar com a presença ilustre do Carlos Magno, que é especialista no assunto e há tanto tempo vem orientando as pessoas. A ideia é realmente orientar as pessoas para que elas possam fazer um planejamento, não só as pessoas que vivem na área urbana, mas também os agricultores. Essas mudanças climáticas bruscas, esses desastres, tendem a ficar cada vez mais frequentes. E é importante que a gente use os Cifras e Safras também como uma forma de prestar esse serviço às pessoas, tanto na área urbana quanto no campo, para que elas possam fazer esse planejamento, já prever esse tipo de desastre. Vai ser cada vez mais comum na nossa vida. Então, a gente oferecer esse tipo de serviço. Como é que as pessoas podem se preparar? Não só para o seu dia a dia, mas também a produção, o produtor rural que está planejando fazer uma safra de milho ou de soja, se realmente ele está na região adequada, se o clima vai favorecer ou não, escolher a cultura de acordo com essas mudanças climáticas, essas mudanças que o planeta vem ocorrendo, e a gente vai contar aí com a presença do Carlos Magno para nos ajudar a dar essa orientação. É verdade. Luciane, você sabe, o nosso telespectador também precisa saber que essas grandes variações que o clima oferece, que atinge tão fortemente a agricultura, como você observou, são chamados atos de Deus. Atos de Deus são aqueles atos que nós não controlamos. São aqueles atos que fogem, portanto, até a nossa previsibilidade e que acabam ensejando naturalmente o esforço humano para tentar prever, para tentar entender em que medida eles poderiam ocorrer e trazer esses impactos à nossa agricultura. Na verdade, atos de Deus, mas são consequências de atos muito humanos. Na verdade, é uma resposta do planeta Terra a tanta poluição, a tanta degradação, devastação da natureza, enfim. Fato consumado, agora a gente tem que se adaptar, tentar reverter. Leva muito tempo, eu não sou especialista em meio ambiente, mas acredito que se a gente tentar reverter essa situação, ainda vai levar muitos anos para que a Terra consiga uma regeneração e a situação está aí. As mudanças climáticas, elas são cada vez mais frequentes, mexem com a nossa vida, causam transtornos, causam mortes. Enfim, a questão agora é conscientizar, a gente ser uma geração conscientizada, conscientizar os nossos filhos, as próximas gerações, tentar reverter isso e, claro, conviver com essa nova realidade. Verdade, Lu, é verdade. Os desastres naturais têm ocorrido com uma frequência assustadora na Terra. Vamos lembrar que alguns causaram enormes prejuízos e destruição. Furacões, enchentes, desmoronamentos. Desastres naturais que devastam países, matam e deixam graves sequelas nas economias locais. No Brasil, ocorrem os extremos: períodos de seca que prejudicam lavouras e a saúde da população e alagamentos que param os grandes centros e também causam destruição no campo.
Nos Estados Unidos, fortes tempestades, tornados. No último verão, um calor de proporções alarmantes causou mortes. Em quase todos os casos, as regiões não tinham histórico de ocorrência destes fenômenos. E as nações atingidas pelas catástrofes naturais, fragilizadas, se mostram despreparadas para enfrentar situações com esta gravidade. Bem, desse conjunto de grandes desastres ou de grandes intercorrências promovidas pelo clima, os lavradores no Brasil sentem um grande problema com excesso de frio, com excesso de chuva, com as inundações e com outros problemas que também podem atrapalhar a nossa produtividade, o plantio, atrasar a colheita. E é por isso que, de fato, a previsão meteorológica tem nos ajudado muito. E é por isso, Carlos, que eu queria fazer uma pergunta a você em termos destes fenômenos naturais que ocorrem no Brasil. O lavrador pode se servir das previsões meteorológicas de maneira a aumentar a sua produtividade? E como ele faria isso? Bem, existem duas ferramentas básicas que o agricultor pode usar para fazer a programação. Uma é a previsão de tempo, que é a previsão de 1 até 15 dias, quando o agricultor pode estabelecer meios de fazer sua adubação, aplicação de defensivos, que é a atividade do dia a dia, fazer quando, até mesmo a colheita, plantio, isso depende, essa informação de quantidade de chuva, temperatura, é muito importante para uma tomada de decisão mais de curto prazo. E nós temos ferramentas, hoje em dia, usando supercomputadores, que permitem uma boa qualidade nesse tipo de instrumento. E a outra é a previsão de clima, que é de 1 mês até 12 meses, que dá para o agricultor a estimativa de como seria a próxima estação. Por exemplo, no começo do ano, saber na sua região qual o volume de chuva esperado para o início do plantio. E durante ao aproximar do período do plantio, ele tomar algumas decisões de escolha de semente, conversar com os seus parceiros e escolher a melhor forma de tratamento do plantio e até mesmo se precaver contra períodos de veranico que podem acontecer, até mesmo estimulando a irrigação, outras atividades que ele pode exercer. E são confiáveis essas previsões? É possível trabalhar com um bom grau de confiança em cima das previsões feitas pelos meteorologistas? Sim, professor. Nós temos usado no Brasil bons modelos meteorológicos rodados em supercomputadores. A previsão meteorológica ela já faz parte do dia a dia do agricultor, que usa muitas vezes diversas fontes de informação para uma tomada de decisão mais segura. Essa informação ela está disponível no computador dele hoje em dia sem grandes custos. E para um planejamento mais de longo prazo, que realmente faz a diferença para uma agricultura mais profissional, é quando o agricultor realmente tem condições de tomada de decisão de qual a semente que ele vai escolher para aquela situação climática que ele vai enfrentar no futuro. Isso tem sido um diferencial muito grande para aqueles agricultores que usam esse tipo de tecnologia. Quer dizer, tem utilidades no curto, no médio e no longo prazo. Exato. Com um grau de confiabilidade efetivamente grande hoje, não é verdade? Razoável. De 1 a 15 dias realmente com grande confiabilidade. É claro que muitas vezes você consegue enxergar a janela, um período de chuva que vai acontecer, pode atrasar um ou outro dia quando você está acompanhando para o final desse período da validade da previsão, mas já dá um indicativo de quando a chuva deve chegar e por que a chuva vai chegar. Se é por causa de uma frente fria, de uma área de instabilidade, o agricultor já consegue fazer esse tipo de análise, interpretando essas informações de previsão de 1 a 15 dias. E tomando uma decisão mais estratégica para o seu negócio, usando a informação de previsão de tempo mais a longo prazo. Essa um pouco mais sujeita a um pouco mais de erros, né? Uma margenzinha um pouco maior. Eu diria assim, que a informação, ela chega de uma forma diferente. Ele não vai saber que no dia 23 de dezembro vai estar seco ou chuvoso, mas entendi. Sim que durante a primeira quinzena ele vai encontrar um período de chuva mais intenso
E ele, sabendo com antecedência, ele pode, por exemplo, sabendo que vai acontecer um veranico no momento que o cultivar está atingindo a sua maturidade, né, precisando de mais água, ele pode escolher uma semente que seja mais resistente a esse veranico nesse período, por exemplo. Claro, eu quero conversar com você sobre muitos desses aspectos todos, porque é uma coisa que me preocupa sempre. Como um agricultor de porte médio, não precisa ser um grande agricultor, pode ter acesso a essas informações? Como ele consegue ter acesso a isso? Bem, a boa parte dessas informações estão hoje gratuitas na internet. Você tem disponibilidade dessas informações no próprio site da Climatempo, ele encontra essas informações com longo prazo. A previsão de mais longo prazo, normalmente ele encomenda essa previsão para a sua fazenda, porque não adianta ele pegar informações genéricas, ele tem que trabalhar. Muitas vezes a gente pega as informações da fazenda do agricultor e faz uma correlação com a previsão de clima dos meses, usando o próprio dado da previsão do tempo. Então, vamos falar disso no próximo bloco, porque este é um assunto importante. Okay. A seguir, na agricultura, quais as lavouras mais afetadas com desastres naturais? Aqui, no Cifras e Safra. Voltamos já.